Olá, turma! A nossa classe de hoje vai mergulhar de cabeça em uma verdadeira epopeia. Nós vamos explorar um relato épico de transformação social e política que literalmente virou um continente de cabeça para baixo. A ideia aqui é entender como a independência das colônias espanholas na América redesenhou o mapa do mundo e, claro, redefiniu a história de milhões de pessoas. Então, vamos lá! O nosso roteiro para entender toda essa reviravolta é super direto. Vamos do rígido sistema colonial, passando pelas ideias que causaram a crise europeia, até chegar nas grandes campanhas militares. Depois a gente analisa a fragmentação territorial, a nova dependência econômica e fecha com a questão da identidade e das desigualdades que continuaram firmes e fortes. Começando pela nossa primeira parte, o rígido sistema colonial e essa sociedade tão dividida. Porque, para entender a revolta, a gente precisa saber o que estava acontecendo antes, certo? Foram mais de 300 anos de um controle espanhol sufocante sobre as Américas. A base de todo este controle era o famoso Pacto Colonial. Pensa num contrato de exclusividade extremamente abusivo. É tipo um cenário onde um lado faz todo o trabalho braçal, exaustivo mesmo, como extrair ouro e plantar, mas, por força da lei, toda a riqueza gerada tem que ir direto e obrigatoriamente para a metrópole espanhola. Ou seja, as colônias só existiam para enriquecer a Espanha. Absurdo, não acham? E o clima esquentava de verdade no topo dessa pirâmide social. De um lado, a gente tinha os chapetones, que eram os espanhóis nascidos lá na Europa e que mandavam em tudo, monopolizando os altos cargos do governo. Do outro, os criolhos, que eram a elite nascida aqui na América. Os crioulos tinham a grana, as fazendas, mas eram barrados do poder político real. Essa briga no topo ia ser o pavio de muita confusão. Só que, classe, a gente não pode esquecer de quem estava sustentando tudo isso. Bem abaixo dessa elite brigando por poder, a esmagadora maioria da população carregava o peso esmagador desse sistema colonial. Indígenas, mestiços e africanos escravizados enfrentavam uma exploração simplesmente brutal e muita discriminação todos os dias. Essa tensão social era uma panela de pressão purinha, pronta para explodir. Isso nos leva à parte 2, as ideias e a crise europeia, que foram a faísca da mudança. Essa base colonial que parecia que nunca ia cair, começou a tremer por causa de coisas acontecendo do outro lado do oceano. Lá no século XVIII, as ideias iluministas chegaram como um tanque de gasolina nesse fogo. Princípios como liberdade, igualdade perante a lei e soberania popular batiam de frente contra o colonialismo europeu e o poder absoluto dos reis. De repente, a ideia de obedecer a uma coroa do outro lado do mundo não fazia o menor sentido. E a partir daí, as coisas aceleraram muito. Em 1776, a independência dos Estados Unidos provou que dava sim para romper com a metrópole. Em 1789, a Revolução Francesa espalhou ideais de república. Mas o gatilho mesmo veio da Europa em 1808. Napoleão Bonaparte invade a Espanha, tira o rei Fernando VII do poder e bota o próprio irmão no lugar. Isso gerou um vácuo de poder gigantesco. Sem o rei legítimo, as juntas locais aqui nas Américas correram para preencher esse espaço e começaram a exigir autonomia. Aí a nossa história entra no seu momento mais intenso, na seção 3, as grandes campanhas militares. Aquelas ideias bonitas do iluminismo saíram dos livros e viraram batalhas bem reais e sangrentas. Mas olha só que interessante, os movimentos foram muito diferentes dependendo da região. No México, a revolta veio lá de baixo, liderada por padres e mobilizando muitos camponeses e grupos indígenas, usando muitas vezes a cultura local como resistência. Já na América do Sul, a pegada foi outra. O movimento foi liderado pelas elites, os próprios crioulos, que montaram exércitos patriotas enormes. E vale muito destacar que a participação de mulheres e de grupos marginalizados atuando como espiãs, enfermeiras e combatentes foi absolutamente vital para manter essas campanhas de pé. O ano de 1810 foi o grande divisor de águas. Foi quando rolou o famoso Grito de Dolores no México, feito pelo padre Miguel Hidalgo. Foi literalmente o grito popular que botou foro na rebelião contra a Espanha de maneira oficial por lá. Enquanto isso, aqui na América do Sul a coisa virou cena de filme épico, com os grandes libertadores. A gente tem Simón Bolívar liderando campanhas gigantescas para libertar a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Peru e a Bolívia. E mais ao sul, José de São Martín, comandando tropas incríveis pela Argentina, Chile e também no Peru. Eles simplesmente varreram o continente, decididos a botar as tropas espanholas para correr. A Travessia dos Andes é um capítulo à parte, uma verdadeira loucura de estratégia militar. San Martín,
junta um exército na Argentina e guia essas tropas por uma travessia mortal nas montanhas. Imagina lidar com altitude extrema, um frio letal. Eles perderam milhares de mulas e cavalos pelo caminho, mas conseguiram descer inteiros do outro lado para libertar o Chile. É um feito simplesmente monumental. Dando um pulo para 1826, depois de anos e anos de batalhas exaustivas e violentas, quase todo o continente sul-americano finalmente consolidou a sua autonomia política. Aquele Império Espanhol na América estava derrotado. Mas, e quando a poeira das batalhas baixa, o que acontece? É o que vamos ver na seção 4, a fragmentação territorial e o mapa refeito. Ao contrário do que aconteceu lá nos Estados Unidos, que continuaram unidos depois da independência, a América Espanhola se estilhaçou. Aqueles vice-reinos enormes se fragmentaram em vários países diferentes, com fronteiras totalmente redesenhadas. Foi assim que nasceu esse mosaico de nações independentes que formam a nossa América do Sul e Central hoje. E um ponto importantíssimo para a nossa compreensão: conseguir a independência não trouxe paz de imediato. Pelo contrário, o fim do domínio espanhol espalhou a ideia de república, mas também trouxe uma instabilidade política bem intensa. Essas nações recém-nascidas entraram num ciclo tenso de golpes e guerras civis frequentes para decidir quem ia realmente ficar no poder. O que nos leva à nossa quinta parte: independência e dependência econômica. Essa é a reviravolta agridoce da nossa história. O que será que mudou de verdade na prática? Analisando os dados, a realidade bate forte. A autonomia política foi lá para cima, claro, com governos próprios, mas a dependência econômica continuou altíssima. Ao romper o pacto colonial, esses novos países precisaram assumir empréstimos gigantescos com potências como a Inglaterra para se reerguer. Ou seja, trocaram a submissão espanhola por dívidas externas enormes e duradouras. E a igualdade social? Essa permaneceu estagnada lá embaixo. Basicamente, essa transição do modelo colonial para repúblicas foi cenário perfeito para as elites agrárias e comerciais, os antigos crioulos, manterem e até aumentarem seus privilégios. Eles tomaram as rédeas das novas nações para garantir que suas próprias riquezas ficassem intactas, enquanto a maior parte do povo continuava a trabalhar pesado nas mesmas condições. E finalmente chegamos à nossa última sessão, identidade e as desigualdades que continuaram. Vamos amarrar tudo isso e ver o verdadeiro legado histórico de tudo isso. Socialmente falando, a independência ajudou a forjar essa identidade nacional latino-americana moderna que nós conhecemos. Mas a dura realidade é que as desigualdades profundas persistiram. Para a população indígena e para as pessoas ex-escravizadas que lutaram e sangraram naquelas guerras, a independência trouxe quase nenhuma melhoria real. Infelizmente, eles foram deixados de fora do novo pacto social. Tudo isso deixa a gente com uma questão provocativa para analisar. Será que a independência trouxe algum ganho real para a população mais pobre? Quem realmente saiu ganhando quando a coroa espanhola foi expulsa? E quem continuou esquecido à margem dessa nova sociedade republicana? Para fechar a nossa classe, a gente conclui que a independência das colônias espanholas foi uma transformação incrivelmente complexa. Sim, ela derrubou um império gigante e criou repúblicas autônomas, mas, por outro lado, passou a tocha de uma desigualdade profunda e estrutural para as novas nações da América Latina. É um legado histórico fascinante que ainda molda a realidade do nosso continente. E como as nações latino-americanas lidam com essas feridas hoje em dia? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanharem essa nossa exploração histórica e até a próxima.